Shalom, shalom, pessoal do Facebook. Vamos lá, continuar na leitura aqui da palavra do Senhor Jesus, que é tudo de bom, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus esteja conosco. A gente viu a transfiguração, né? Deixa eu ver, o último que eu fiz aqui. Teve a transfiguração, os discípulos, 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus foi com ele no monte, viu a Moisés e Elias, e isso não tem nada a ver com espiritismo, ok? Não tem nada a ver com espiritismo. Foi um ato do Pai Criador e com o Filho ali e o Santo Espírito, né? E aí quando o Senhor Jesus voltou, tinha já uma multidão esperando ele. Provavelmente eles devem ter passado talvez a noite inteira naquele monte. Deve ter orado, feito um culto a Deus, depois teve essas revelações, né? Porque quando ele chega lá em outro lugar, fora do monte, tinha uma multidão esperando, né? Então, creio, no meu modo de entender, que tipo assim, de manhã ali para as 6, 7 horas eles estavam descendo do monte, encontrou aquela multidão, assim, na forma de interpretar, que a Bíblia não dá detalhes, né? Mas fala aqui o versículo 15 de Marcos 9 diz assim: e logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa e, correndo ante ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? Porque os escribas também já estavam ali discutindo com os outros. Era 12 discípulos, 3 foi e ficou 9. Estavam ali já discutindo com os 9 discípulos. Então, provavelmente não era assim nem tão cedo, né? Esse horário. Quando ele chegou ali, onde está aquela multidão ali, também não sei se era muito perto do monte onde eles estavam, não sei. Só sei que ele foi lá ver o que estava acontecendo ali, né? O Senhor Jesus foi lá ver o que estava acontecendo. Tinha pessoas esperando ele para fazer milagre. E já tinha ali os escribas, os religiosos, os fariseus ali já querendo saber, tinha que, como é que fala, uma palavra aqui que eu queria falar, fugiu da minha cabeça. Eu lembrei de novo e saiu. Relatório, é isso. Então eles estavam ali querendo que os discípulos dessem tudo relatório para eles, né? Os religiosos. Eles viviam, todo dia eles iam atrás e queriam o relatório do que o Senhor Jesus fazia. Mas não era para querer ajudar ele, não, é para querer prejudicar mesmo. Ok, na vida tem aqueles que aparecem para ajudar, infelizmente tem aqueles outros, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente e colocar tudo na mão do Eterno. Bom, e aqui diz assim: e do meio da multidão respondeu, teve um ali que respondeu: mestre, eu trouxe ante o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. Tinha muita possessão demoníaca. E muitas vezes as pessoas tinham que viver com aquele filho, aquele parente dentro de casa, naquelas condições. Lá quando eu estava na Bahia, há muitos anos atrás, 50 anos atrás ou mais, eu tinha uma tia
que descia um espírito nela lá, mas a gente não sabia de nada, a gente não entendia nada. A gente estava assim em reunião família, todo mundo dando risada, brincando, se divertindo. Daqui a pouco ela caía gritando, gritando, gritando. E ninguém sabia expulsar demônio, ficava todo mundo quieto. Muitas pessoas nem sabiam o que era aquilo, que não tinha conhecimento. Aí ficava todo mundo quieto, deixava ela lá no canto dela, até quando o demônio decidia sair dela. Tem muitas pessoas que viviam com parentes assim. Então aí pegaram, trouxeram pro Senhor Jesus, né? Tem pessoas que elas nunca são libertas, elas não têm liberdade. Às vezes elas, principalmente quando ela está no meio das pessoas, no meio do movimento, acontece, porque aí já se torna escrava naquela área, né? Daquele espírito. Enfim. Trouxeram um rapaz que entrava um espírito nele e deixava ele mudo. E diz que quando deixava mudo, era mais difícil de expulsar. Ok? Bom, e continuando aqui, versículo 18 diz: e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Ok? Os discípulos não tinham conseguido expulsar. Ok? Não tinham conseguido expulsar. Os discípulos eles só fizeram essa obra de libertação quando o Senhor Jesus enviou enviou os 70, deu autoridade para curar, mas assim no dia a dia era só o Senhor Jesus mesmo. Mas se eles tivessem fé e tivessem usado o nome do Senhor Jesus, eu creio que aquele rapaz tinha sido liberto, porque o Senhor Jesus chamou eles de geração incrédula. Então eles tinham condição de expulsar, só que ele talvez tinha receita, estava inseguro, não sei, gente, alguma coisa, ok? Vamos lá. Então ele falou: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Até quando terei que suportar a incredulidade de vocês, né? Traga o menino até aqui. O Senhor Jesus não gostou daquilo, não. Oh, meu Deus, nós precisamos ter fé para levar a libertação às pessoas. Porque Jesus quer que a gente liberta, que a gente leva a libertação. Aleluia. Oh, e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Ok? Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, não sei qual era a idade, mas desde a infância que aquele espírito vinha, se apossava daquele menino. E quem já teve caso disso, igreja, ou um vizinho, ou às vezes até na família mesmo, vai entender o que era, ok? E a pessoa estava falando, e muitas vezes o tem lançado no fogo. Já pensou, gente? Sangue de Jesus é poder. Meu Pai, libera, tenha compaixão, Pai. O demônio jogava
o menino no fogo, gente. Na água para matar afogado. Jogava na água para matar afogado. Se tivesse um fogo, jogava no fogo. Gente, é terrível, meu Deus do céu. Sangue de Jesus é poder. Cubra-nos da tua graça, Senhor. Ok? Ó, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. É tipo assim, se eu posso, eu estava falando do Senhor Jesus, né? Se eu posso, você crê? Se você crê, é possível. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o Senhor fala. Você crê? Se você crê, é possível. Depender da gente crer, às vezes a gente não crê. Ou então a gente desiste, como diz o povo. Desiste da bênção. Às vezes a gente desiste da bênção, às vezes a gente não crê, né? Mas a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos crer. Se a gente realmente quer, precisamos crer. Pedir fé para Deus. Vamos lá. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, igual quando a gente vê as pessoas por aí endemoniadas, né? Gritando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto. Morto. A criança estava tão fraca, tão abatida, que ela ficou caída como se ela estivesse morta. Senhor Jesus. A ponto de muitos dizerem: morreu. As pessoas falavam: o demônio matou ele, deve estar morto. Mas o Senhor Jesus chegou lá, vamos ver aqui. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e o ergueu, e ele se levantou. Quando o Senhor Jesus chegou ali, até o cérebro daquela criança funcionou bem. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Bom, se eles falaram por que nós não podemos expulsá-los, então é porque eles tentaram, viu, gente? Eles tentaram. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ok? Não é só, sei lá, ir fazer uma oração. Não é isso que o Senhor Jesus estava dizendo. É ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Entendeu? Uma vida com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que capacita a gente. Vida de dedicação ao Senhor. Ok? Não é apenas ir lá fazer uma oraçãozinha. Porque com certeza os discípulos poderiam ter feito essas coisas e não resolveu nada. É uma vida mesmo íntima com Deus. Vamos lá. E tendo saído dali, passava pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhe diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho de Deus será entregue nas mãos dos homens. E estes os matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus estava sempre falando isso. Os apóstolos não gostavam de ficar ouvindo o Senhor Jesus falar isso. Pedro já tinha dado um problema com Pedro quando ele ouviu o Senhor Jesus falar que ia morrer, que ia ser entregue, que ia sofrer muito, depois de 3 dias ressuscitava. E aí Pedro não queria que o Senhor Jesus passasse por aquele sofrimento,
Porém, Pedro ficava virado e o inimigo usou ele naquele dia. Depois, provavelmente, depois mais não, né? Mas teve um dia lá que sim, lembra? Vamos ler aqui. Versículo 32. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Okay? Aí eles não perguntaram mais nada, falou mais nada. Depois que o Senhor Jesus falou, arreda-te, Satanás, que estava usando Pedro, então eles ficavam quietos, não perguntavam mais nada. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinha discutido entre si sobre quem era o maior. O que eles estavam discutindo, sobre quem era o maior entre eles ali. Sobre quem ia ter mais poder na outra vida. Eles acreditavam, eles eram tranquilos para que na salvação, na ressurreição, na outra vida por vir, eles eram tranquilos para acreditar nisso. Tanto que eles estavam discutindo quem ia ser o maior lá, do outro lado. Ok? E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ok, gente? Então, o segredo de ser grande no céu é ser pequeno aqui na terra. Esse é o segredo. Infelizmente, tem muitos pastores por aí se engrandecendo que nem no céu vai entrar. Vamos lá. Quem quiser ser o primeiro será o último e serve de todos. Vamos lá. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber... Peraí, deixa eu ver quantos versículos tem aqui. Ah, exato. Esse aqui dá pra fazer 3 lives. Bem, eu vi que tá demorando pra chegar no final. Ok? Bom, vamos fazer mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco, depois a gente para. Quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Ok? Vamos parar por aqui. Paramos por aqui, no 37. Quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou, que é o Hashem, o Eterno. O Senhor Jesus tem um Pai que deu todo o poder a Ele. Um Pai que como se diz, as pessoas falam assim, mas todo mundo é filho de Deus. Mas não é nesse sentido. Quando fala que o Senhor Jesus tem um Pai, não é nesse sentido que todo mundo é filho de Deus. É no sentido que o Senhor Jesus é da própria essência do Pai. E ele já existia. E ele veio e foi colocado como um embrião na barriga de Maria. E temos a história linda do Messias de Nazaré, que é nosso amado. Ok? E aqui a gente finaliza aqui quando o Senhor Jesus falou para a gente receber a criança humilde. Ele sempre dava preferência para as viúvas, porque viúva naquela época realmente era carente, muito carente. Os velhinhos, as viúvas, crianças sofriam muito. Então, todo o povo que sofre muito, o Senhor Jesus quer que a gente dê uma atenção especial para eles. Ok? O Senhor Jesus nos ajude a ser luz por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém.